Olá, você está se preparando para o Enem? Está se preparando para outros vestibulares que cobram filosofia ou sociologia? Ou então você fez o Enem no ano passado e quer conferir as resoluções das questões que você respondeu? Então, esse é o vídeo certo para você. Aqui é o professor Gu Oliveira para mais uma aula de filosofia. Bora? Muito bem, então a questão está aí na tela para a gente. É uma questão do ano de 2019, do filósofo Kant, tirado de um livro muito importante na história da filosofia chamado Crítica da Razão Prática. Esse primeiro trecho, né, essa questão principalmente é sobre o Kant, né, ele diz o seguinte: duas coisas enchem o ânimo de admiração e veneração sempre crescentes: o céu estrelado sobre mim e a lei moral em mim. Então, olha que interessante, né? Então, duas coisas causam admiração, né? Mas são duas coisas distintas, duas coisas, né, o enchem de veneração. Uma delas é o céu estrelado sobre ele, que diz respeito àquilo que se apresenta aos sentidos. Né? Observar o céu estrelado, você está observando um fenômeno, algo que é observável, se apresenta ao intelecto no tempo e no espaço, então pode ser captado pelos sentidos. A segunda é a lei moral dentro dele, ou seja, algo interno, né? Algo que está dentro dele já. O segundo trecho é tirado de uma poesia, né, de Fontella. Diz ali, né, relido. Então, ó, vamos ver qual que é o objetivo dessa releitura, né? Se é usar uma licença poética, se é inverter o pensamento do Kant, se traduzir, né, numa linguagem poética, de forma precisa, né, a sua filosofia. Provavelmente estabelecer essa distinção será essencial para a gente responder corretamente essa questão. Então vamos lá? Ela diz o seguinte: duas coisas admiro, a dura lei cobrindo-me e o estrelado céu dentro de mim. Então veja bem, ela fez justamente uma inversão aqui. No trecho do Kant, o que estava sobre ele era o céu estrelado, que se apresentava para o intelecto. O que se apresenta sobre ela aqui, cobrindo ela, é justamente a lei, a norma, né? Essa moral que ele diz, o Kant diz no primeiro trecho, estar dentro dele. Aqui ela coloca como algo que está cobrindo, portanto, por cima. Né? E o estrelado céu dentro de mim. Aquilo que o Kant tinha apontado como algo sobre ele, ela coloca como algo interno, né? A poesia permite essa linguagem, né? Essa licença poética, né? Bom, feita essa primeira parte, vamos ver o que pede a questão. Ela diz o seguinte: a releitura realizada pela poeta inverte as seguintes ideias centrais do pensamento kantiano. Então olha que ajuda a gente já está tendo ao ler o enunciado da questão. Embora seja uma questão média, a dificuldade, ele já dá uma dica importante aqui para a gente. Ó, a poeta inverte as ideias centrais do pensamento kantiano. Então, aquele trabalho que a gente poderia ter para realizar toda a intertextualidade entre os textos, ficou mais fácil, porque ela já disse aqui o que os dois trechos estão fazendo. O Kant apresenta essas ideias centrais que nós precisamos, é importante identificar quais são, mas ele já está afirmando aqui no enunciado que a poeta está invertendo. Ou seja, essa questão só não é mais difícil porque ele já está dizendo algo importante aqui. Se você ler com atenção, com calma, o primeiro trecho, identificar quais são as ideias centrais, você já sabe que automaticamente no trecho da poeta elas vão estar sendo invertidas. O problema é que às vezes lendo com pressa, lendo com nervosismo, a gente pode acabar até mesmo colocando essas ideias invertidas como corretas, entendeu? Como sendo as ideias do Kant. A gente poderia escolher uma alternativa que coloca as ideias do segundo trecho como as ideias do Kant, portanto errando a questão. Então, vamos fazer a leitura certinho? Ó, então, as duas ideias centrais que são trabalhadas no trecho do Kant tem que estar em uma dessas alternativas. Alternativa A. As ideias centrais são a possibilidade da liberdade e obrigação da ação. Essas duas questões aqui são meio contraditórias, né? Mas o tema da liberdade, né, não é justamente o tema dessa questão.
Por isso que ela não é uma questão tão difícil. O que é muitas vezes difícil, gente, para falar, ser bem sincero com a gente que está se preparando aqui para o vestibular, é o uso das palavras, o modo como se escreve o enunciado, né, o modo como se escreve as alternativas para distrair a gente da resposta correta. Se a gente for para parar para pensar, né, de forma bem fria e calculista, poxa, a possibilidade da liberdade e a obrigação da ação não são... Ele está falando sobre o céu estrelado, né? Ele está falando sobre a moral. Será que é sobre isso que está falando o texto? Precisaria estar bem implícito isso, né? Então, se a gente conseguir descartar isso, essa alternativa já pode ser colocada de lado. A B diz o seguinte: a prioridade do juízo e importância da natureza. Então, eu diria assim, essa questão é difícil por causa dessa alternativa e da D, provavelmente. Que ela se torna uma questão média, assim, né? De média para cima. Porque essa questão está bem escrita, mas, de novo, não é exatamente o tema da questão. O juízo é prioridade, a natureza é importante. Não é exatamente isso que ele está falando no trecho, né? Na alternativa C, ele diz o seguinte: a necessidade da boa vontade e crítica da metafísica. Então você vê que é até uma brincadeira, né, com o nome do livro, né, que é Crítica da Razão Prática, mas não é a ideia central que está sendo colocada no trecho do Kant e automaticamente sendo invertida pela poeta na sua poesia. Então olha aí a questão dela, diz o seguinte: as ideias centrais são prescindibilidade do empírico e autoridade da razão. Também não, o empírico não é algo prescindível, né? Ele é algo importante, né? Algo que deve ser considerado como essencial para o conhecimento, né? E por fim, né, a questão E, ela diz o seguinte: interioridade da norma e fenomenalidade do mundo. Então, olha, essa daqui, é óbvio que se a gente já descartou as outras quatro, provavelmente essa está correta, né? Mas parando para olhar ela com mais calma, tá perfeita, né? É importante a gente ser bem sistemático nessa hora. Interioridade da norma. Ele disse no outro trecho: a lei moral dentro de mim. Então, a lei moral é a norma, é a regra, é o correto, é o bem. Então, tá perfeito. E fenomenalidade no mundo. Ele não usa exatamente a mesma palavra, né? O céu estrelado sobre mim, né? Então ele se apresenta para o intelecto. Aquilo que se apresenta para o intelecto no tempo e no espaço é o fenômeno. É aquilo que pode ser conhecido. Então tá perfeito. A correta é a E. Belezinha, gente? Bom, então esse é o vídeo de hoje. Espero que tenha aproveitado as dicas, espero que tenha tirado as suas dúvidas. Se ficou alguma coisa pendente ou se você quiser fazer o seu comentário, coloca aqui embaixo para a gente continuar a nossa conversa. Curte o vídeo para mostrar o seu apoio. Se quiser receber os nossos próximos vídeos, se inscreve. Toda quarta-feira, ao meio-dia, sai uma questão comentada e toda sexta-feira uma videoaula sobre filosofia para preparar você para o vestibular. E toda segunda-feira a gente está postando os recados sobre os principais vestibulares e as datas importantes que acontecerão na semana. Abraço e beijos!